quando eu conheci a renovação e comecei a experiência com o Espírito ali no Sede Santos, eu, sem conhecer a toca, eu comecei a ter uma visão diferente para o morador de rua, na minha cidade. Deus já estava preparando, né? E aí eu me lembro que eu saí do serviço e falei assim, não, tem que fazer alguma coisa para aqueles moradores de rua que eu estou vendo no centro ali, não é possível, em Taubaté. Eu não conhecia a toca, gente. E eu me lembro de eu tão sem noção que eu fui pro supermercado, eu não sabia que podia, de repente, fazer uma marmita para entregar. Não tinha noção, Guto, um menino. Eu comprei Danone, iogurte, banana, e falei assim, eu quero distribuir. Sem noção nenhuma, aquele moleque. E eu me lembro de eu sentado na calçada, fazendo pastoral de rua. Sozinho. Eu lembro das pessoas já passando e olhando e já estranhando. Eu lembro dessa visão que às vezes a gente tem, das pessoas passando na rua, vendo a gente na calçada. Eu lembro disso antes de conhecer a toca, cara. Isso é muito forte pra mim. Muito. Porque daí, quando eu fui pra Toca de Assis, eu encontrei isso em massa. Eu falei, rapaz, isso que tá dentro de mim, outros fazem, uma multidão aqui faz. E aí, quando eu cheguei em São Gonçalo, tive a experiência com os doentes. Porque lá era uma casa, na época, Bem-aventurado Padre Pio. E tinha acabado de terminar a enfermagem. Então já foi, enfermaria. Bem calminho, né? Bem calmo. Trocar fralda de madrugada. 30 curativos por dia. 30 curativos 30 curativos por dia. Dos melhores e dos piores. Das piores úlceras que você pode imaginar. Nossa. Aí às vezes chegava da rua com a Easy, né? Que é aquelas lá... Vou falar essas coisas assim. Não, mas não é a realidade. Mas é a realidade. Era. E a ponto, Guto, é forte isso, gente, mas eu abri a boca de um deles assim e tirar de dentro da boca da pessoa, entendeu? Eu estar cuidando da pessoa ali. E aí tudo aquilo que eu aprendi, parece que eu preparei a minha vida para chegar na toca. Cara. Sim. E foi maravilhoso isso, porque só que com o Santíssimo Sacramento, a minha experiência foi... mais dentro da toca. Eu lembro que tem as sacramentinas lá em Taubaté, eu ia adorar, mas é diferente, porque na toca você tem uma forma que você aprende a adorar. E... É tanta história, né? Eu pulei muita história, mas aí o fato é que a minha experiência... Quando quiser voltar, volta pra história. Não, porque exatamente por causa disso, porque dentro dessas sacramentinas eu lembro de ter entrado para adorar o Santíssimo, era um Dia das Mães. E eu saí para fora... E meu pai ia passar para me buscar, o molecão, né? Com o pai vindo buscar para levar para casa, do serviço, aquele meninão mimado, bem caçula. E aí eu me lembro de sair da porta para fora assim e sentir emoção. Jesus falando, eu tô aqui. E eu, sim, Jesus, eu sei que o senhor tá aí, no Santíssimo Sacramento, olhando para a porta da capela. Não, eu tô aqui. E aí quando eu percebi, esse foi o primeiro contato com o pobre, que eu percebi que tinha uma moradora de rua sentada pedindo esmola. E eu com a blusa na mão, em épocas como essa, assim, meio começando o inverno, eu senti, eu acho que eu tenho que dar essa blusa para ela, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas eu tava pegado àquela blusa. Eu falei, não tenho coragem de dar minha blusa. Né? Olha, às vezes eu não consigo nem entender como é que eu pensava. Meu Deus, eu não queria dar minha blusa. Que apego, meu Deus. E aí meu pai chegou e eu falei, agora é a hora de eu vou ter que dar o passo. Parece uma coisa simples, mas... Aí eu dei a blusa para ela, e aí o olhar, ela abraçando a blusa, agradecendo. Aí eu entrei no carro e comecei a chorar. Aquela experiência. Sim. Então o carisma da Toca de Assis, e meu pai, depois minha mãe, depois eu fiquei sabendo que eles achavam que eu tava ficando louco. Como é que ele dá a blusa? O que tá acontecendo com ele? E eu comecei a ficar muito diferente. Então, assim, o carisma na minha vida, Guto, é algo muito presente, muito manifesto. Vocacionalmente falando. Antes de entrar. E aí quando eu encontrei com a toca lá em São Gonçalo, foi essa coisa mais linda, né? Porque eu encontrei a minha vida. E aí eu tive uma experiência muito dolorida que 6 meses depois meu pai morreu. Então quando depois da entrada na toca. Depois da entrada. Quando eu vim pra toca, foi o último abraço que eu dei no meu pai. Nossa. E aí quando o meu irmão me ligou, ele já estava na UTI, tinha sido um erro médico lá, perfurou o intestino dele, ele estava morrendo. Quando eu cheguei, já não conseguia mais ver ele novamente. E nunca tive a experiência do meu pai me ver como um consagrado, uma coisa que eu trago muito no coração. Sim. Mas eu sei que de onde ele está, ele me protegeu, intercedeu muito por mim. Mas a Toca de Assis, ela sempre envolveu muito a minha vida nesse aspecto. Então, porque foi isso, os últimos 6 meses com meu papai, eu não vivi porque eu dei meu sim. E foram assim, aí comecei a minha caminhada em São Gonçalo. De São Gonçalo eu fui para Moca, em São Paulo, e eu era postulante.
E para vocês terem noção, os vocacionados que estiverem assistindo, de repente, não se assustem. Não é mais assim, viu, gente? Mudou o negócio. Mas antigamente o postulante era guardião. Aí viu o menino com um pouquinho de liderança. Bota logo. Opa, isso aqui pode ser guardião. Vamos abrir casa. Aí já abria uma casa, jogava você lá. Você abria a casa, pagava aluguel. Tratava de outros meninos da mesma idade. Eu acredito que passou de 300 casas a toca uma época, né? Ah, foi bastante casas, masculinas e femininas. Não, era muita casa, era casa demais, era muita coisa. Era muita vocação, né? Era muita gente. Só que aí que tá muita vocação, modo dizer, né, Guto? Acho que é bacana a gente falar que era aquela coisa, né, do vem pra cá. Porque, por exemplo, eu vim 15 dias depois de fazer um retiro. Tive o privilégio e a graça de Deus de ter vocação. Mas muitos que vieram, não tinha. Não. Então, assim, às vezes era muito difícil lidar a vida comunitária, Guto, com pessoas com, às vezes, até beirando o transtorno mental.